Fala galerinha, beleza? Professor Beraldo na área para mais uma aulinha de biologia. Para você que tem essas suas dificuldades aí, ó, vem comigo. Bora aprender biologia da forma mais fácil e mais divertida. Bora pra aula, pessoal. E vamos nós para mais algumas aulinhas de botânica, né, pessoal? Hoje a gente vai trabalhar com organologia vegetal, mais especificamente com os órgãos vegetativos, ou seja, a gente vai falar de raiz, a gente vai falar de caule e a gente vai falar de folha. Quais são as suas principais funções, as suas diferenças, adaptações, tudo isso você vai ver nesse vídeo hoje comigo. Então bora lá, vamos estudar e como sempre, vamos ver um slide com algumas imagenzinhas divertidas para ver se a gente entende esse conteúdo. Vamos lá, pessoal. Bom, pessoal, hoje a gente vai entender então um pouquinho melhor sobre a organologia vegetal dos órgãos vegetativos, ou seja, raiz, caule e folha. Estrutura mais superficial, tá, pessoal? Porque a questão de tecidos e tudo mais, células especializadas já foram tratados em outras aulas, tá? Vamos iniciar então com a raiz. A raiz, que é uma parte da planta de extrema importância, né? Tem a função ali principal de participar da sustentação do vegetal, ajudando a sua fixação do solo, e também tem função de absorção de nutrientes. E como todas as partes da planta, a raiz também tem as suas divisões, certo? Então a gente tem aqui a zona tuberosa, certo? Que é a região onde nós observamos a parte de ramificação da raiz para aumentar a área de sustentação. Depois a zona pilífera, que é onde ficam os pelos absorventes para fazer a absorção de água. Zona lisa, que é uma região de alongamento celular. E lá embaixo, na extremidade, a gente chama de zona meristemática, que é onde acontece a multiplicação das células e crescimento ali da raiz, certo? A região meristemática ela é protegida por uma estrutura que é chamada de coifa, certo? E essa coifa ela reveste a zona meristemática, impedindo que o atrito em excesso com o solo acabe destruindo essa região e prejudicando o crescimento do vegetal. As raízes elas são encontradas em diferentes tipos, cada um com uma função principal. Por exemplo, as raízes tuberosas, como é o caso lá da cenoura, certo? Nós temos uma raiz que tem função de reserva de nutrientes. As raízes escora, como o próprio nome já diz, ajudam na sustentação da planta e saem do caule em direção ao solo para ajudar aí nesse equilíbrio do vegetal. As raízes tabulares também têm a mesma função das raízes escora, porém, ao invés de serem cilíndricas, elas são todas assim chatas, achatadas, né, e longas, por isso elas são chamadas de tabulares, porque lembram tábuas, certo? As raízes sugadoras são aquelas encontradas em plantas parasitas, aonde a estrutura radicular penetra o caule de outras plantas e consegue sugar assim a sua seiva elaborada, levando essa planta à morte. A raiz cintura já é diferente da raiz sugadora, já que a raiz cintura ela só dá suporte, ela fixa a planta naquela região e apenas faz absorção de água da superfície, não penetra na planta, não mata a planta. E aqui nós temos também as raízes respiratórias. Em regiões onde o solo é de baixa permeabilidade para os gases, por exemplo, o oxigênio, é claro, essas regiões fazem com que as raízes das plantas sejam colocadas para fora do solo para que essas consigam fazer a troca gasosa. Está muito encontrada, por exemplo, em regiões de mangues, como a gente tem aqui no nosso Brasil, certo? A segunda estrutura vegetativa são os caules. O caule ele vai dar a função de sustentação para a planta, né? E a sua relação com com as outras estruturas, como é o caso das folhas, das flores, dos frutos, dos ramos em geral, certo? E tem a função também de ligação e transporte, já que é pelo caule que passa o xilema, que vai transportar a seiva bruta das raízes para toda a planta, e é também pelo caule que passa o floema, que vai transportar a seiva elaborada das folhas para o resto da planta. Aqui nessa imagem que a gente tem no caule, dá para observar a gema apical, que é a região meristemática do caule de crescimento. Depois a gema lateral, tanto a gema apical quanto a gema lateral, eles apresentam produções hormonais, mas a gema apical tem dominância sobre as gemas laterais, isso a gente vai ver nas aulas de hormônios vegetais, tá? E entre dois nós do caule, nós temos a região de entrenó e o nó
é a marca de crescimento, tá? Aqui digamos assim, é bem simples o entendimento do caule. E é bom que a gente lembre que o caule também tem diferentes tipos, como é o caule do tipo tronco, que a gente conhece, tá? É mais encontrado aí nas árvores, é o mais popular de todos eles. O caule do tipo colmo, que tem esses anéis muito bem definidos, né? Esses nós muito bem definidos, são ocos e bem compridos e têm folhas por toda a sua extensão. Diferente dos estipes, que são também bem marcados pelos nós, né? Só que eles não têm folhas por toda a extensão. As folhas se encontram apenas na copa das árvores, certo? Temos o caule do tipo haste, que é um caule verde, que tem a capacidade de fazer fotossíntese e também é extremamente flexível, encontrado em plantas jovens, mas encontrado em algumas herbáceas, como está representado aqui pela salsinha, certo? Os caules do tipo tubérculo, que são aqueles caules que armazenam nutrientes, como é o caso da batatinha inglesa. Os caules aquáticos, que armazenam água, não armazenam água, eles armazenam ar. Que armazenam ar, aí professor, presta atenção, né? Eles armazenam ar para ajudar na flutuabilidade das plantas aquáticas. Temos também os caules do tipo bulbo, aqui representado pela cebola, mas pode ser considerado também um alho, né? Esse bulbo tem a característica de ter as camadas muito bem definidas, que são aquelas pétalas que a gente vai tirando da cebola. Os caules do tipo rastejante, que são encontrados em plantas que vão se espalhando pelo solo, como, por exemplo, melancia, como, por exemplo, abóbora, tá? São todas essas estruturas que vão rastejando. E os caules do tipo rizoma, representado aqui pelo gengibre, certo? As plantas, né, possuem, nós conhecemos, adaptações ou modificações do caule, como é o caso aqui dos cladódios, que é o caule dos cactos, que tem a capacidade de fazer a fotossíntese, já que os cactos têm suas folhas transformadas em espinhos para evitar a evapotranspiração, os caules é que são responsáveis por realizar a fotossíntese. Aqui, como projeção caulinar, nós temos os espinhos para a defesa do caule e temos também os acúlios para a defesa do caule. Na aula, nos próximos slides, quando a gente vê as folhas, eu vou mostrar os espinhos como modificações foliares também, já que em plantas de regiões desérticas, como eu mostrei aqui esse cacto, as folhas são transformadas em espinhos para evitar a desidratação. Então, elas vão entrar tanto em adaptações foliares quanto em adaptações caulinares, tá? E a última estrutura que a gente vai ver neste momento é a estrutura das folhas, tá? Então, a gente tem aqui na parte superior o limbo foliar. Em algumas folhas, esse limbo vai ter uma camada pilosa, às vezes uma camada coriácea, às vezes uma camada com uma resina bem espessa, para evitar a transpiração em excesso da planta na região do limbo, que é a parte que está exposta para o sol. Depois, a parte de baixo da planta, né, a epiderme basal dela aqui, onde se encontram os estômatos, as marcas dos vasos condutores. Aqui a gente tem o pecíolo, certo? Que é o que prende a folha ao ramo. Associado ao pecíolo, a gente tem a bainha e a estípula, certo? Que revestem aí o pecíolo e o prendem no ramo do vegetal, certo? Então essas são as características gerais das folhas, que tem como função fazer a fotossíntese, né? Já que são elas que guardam as células, grande parte das células fotossintetizantes, né? A clorofila dentro dos cloroplastos, tudo bem? Existem folhas de diferentes formas, diferentes tamanhos, diferentes cores e também diferentes funções, tá? Aqui mostra muito bem a parte de baixo da folha, com a presença dos estômatos, que permite a troca dos gases, né? Aqui numa imagem de microscopia, dá para ver certinho. Ocorre por esses estômatos a transpiração, que é a eliminação de vapor de água, e também a respiração e a fotossíntese, que seria, no caso da respiração, a absorção de oxigênio e liberação de gás carbônico, e no caso da fotossíntese, a absorção de gás carbônico e liberação de oxigênio. Nós temos algumas adaptações foliares também, como é o caso, como eu já havia dito para vocês, dos espinhos, que servem para evitar a evapotranspiração. Temos as brácteas, que são folhas modificadas para atrair polinizadores. Aqui no caso, essa partezinha amarela é uma flor composta. Como ela não tem muitos atrativos, a bráctea dá esse contraste entre vermelho e amarelo para atração de polinizadores, tá? E por último, as folhas insetívoras, que tem lá um conjunto de tricomas sensíveis que conseguem perceber a presença
de uma possível presa ali para a planta conseguir, é óbvio, numa situação de estresse nutricional, digerir essa substância, liberar enzimas, né, para digerir aquele animalzinho que pousou ali, tipo uma mosca, uma formiga, e aí absorver os seus nutrientes, tá? E ela tem como essa característica principal ser encontradas em plantas de regiões realmente com baixas nutricionais, onde o solo não é rico o suficiente para sustentar o vegetal, certo? Espero que vocês tenham entendido aí todo esse conceito de organologia vegetal, de órgãos vegetativos, certo, pessoal? E chegamos ao fim de mais uma aulinha de biologia, pessoal. Se você não entendeu, não se assusta. Para, pega o vídeo, volta no vídeo, anota tudo de novo e ó, arrebenta, moleque. Um abraço do professor Beraldo e até a nossa próxima aula.